Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, 15 de março. Olá, Sara. Olá, Oceli. E a gente começa, Sara, internautas, pela página do site da Folha de São Paulo. Manchete no momento do site da Folha é sobre a área de economia. Reforma tributária acaba com 200 bilhões de reais de incentivos fiscais e deve estimular volta de empresas a estados ricos. Montadoras são candidatas a regressar para locais com mais infraestrutura e maior proximidade de mercado consumidor. Ainda na mesma área de economia, Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que petroleiras e refinarias se enfrentam em discussão sobre veto de Lula. Reforma tributária reduz em 40% o custo de benefício fiscal estadual. Na área de economia mais assunto internacional, matéria dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria fazer mudança como a do Brasil para aumentar a competitividade, diz especialistas. Cashback, cesta básica, imposto seletivo. Entenda o projeto de reforma tributária em 15 tópicos. Na área de política, nós temos uma matéria com a Procuradoria-Geral da República que avança em casos de emendas parlamentares, mas passa dos 9 meses sem decisão sobre ministro de Lula. Outra matéria de política: 3 deputados do Partido Liberal se tornaram réus, dois deles do Maranhão e um terceiro de Sergipe. Agenda de Lula. Lula vai a aniversário de 80 anos de Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, para prestigiar a aliada. Marta Suplicy foi casada por muitos anos com o hoje vereador Eduardo Suplicy. Ainda na área de política, hoje, 15 de março, marcou uma guinada da direita contra Dilma e de Jair Bolsonaro em ataques a poderes. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, vai aos Estados Unidos pela 4ª vez em ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. E Michele Bolsonaro fica de fora de ato do marido. Nesse carrossel de fotos, ilustrando os seguintes assuntos. Essa primeira é uma entrevista com a socióloga Pilar Camacho, Democracia na Argentina. A socióloga Liliana de Riz diz que, sob o presidente Javier Milei, a Argentina flerta com a autocracia após anos de cleptocracia, de corrupção. Para a socióloga, não há oposição capaz de fazer frente ao presidente neoliberal. Primeira corrida da temporada, Fórmula 1. O Lando Norris é pole position, quer dizer, está na primeira fila, e o brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 15º no Grande Prêmio da Austrália,
de Fórmula 1. Já o Hamilton, em sua estreia na Ferrari, fica na 8ª posição. E o Gabriel Bortoleto também está estreando na Fórmula 1, o brasileiro. Isso depois de muitos anos que o Brasil não tinha um representante na Fórmula 1. Aqui o aniversário da prefeita, aqui a Janja, essa primeira, do meio Marta Suplicy, de uma família tradicional de São Paulo. Aqui o presidente Lula e esse último é o atual marido da Marta Suplicy. Diz assim: Lula prestigia os 80 anos de Marta Suplicy em festa em São Paulo. Na foto, posa com a primeira-dama, a Janja da Silva, que é essa primeira à esquerda, Marta e seu marido, por último aqui, é o Márcio Toledo, é o atual esposo da Marta Suplicy. Nova República, 40 anos. Folha de São Paulo traz uma entrevista hoje com o ex-presidente da República, ex-governador do Maranhão, ex-presidente do Congresso Nacional, ele que está completando 94 anos, é o José Sarney. Ele diz: fui um presidente marcado para ser deposto, afirma José Sarney, sobre chegada ao poder há 40 anos atrás, no dia de hoje, dia 15 de março de 1985. Aos 94 anos, o ex-presidente prepara um livro com reflexões sobre política. E ele toda semana escreve um artigo, José Sarney. Ontem mesmo ele publicou um artigo no Correio Brasiliense, ainda produzindo, ainda pensando, ainda escrevendo, aos 94 anos. Rio de Janeiro, 2 réus são condenados por assassinato do congolês Moise Kabagami em quiosque no Rio de Janeiro. Para o júri, o Fábio Pirineus e Alisson Cristiano cometeram homicídio triplamente qualificado. Saiba detalhes da operação que criou o grupo musical Balão Mágico, isso nos anos 80, e mudou a história da música brasileira. Conheça as ideias e as reviravoltas do grupo infantil, que foi fenômeno pop nos anos de 1980. Petróleo. Leilão de petróleo na área perto de Fernando de Noronha causa racha entre os ministérios do Lula, entre os ministérios do Alexandre Silveira e de Marina Silva, do Meio Ambiente. Efeito Trump ofusca repercussão de ofensiva por petróleo na bacia do rio Amazonas. Bitcoin e ostentação de dinheiro reforçam tese da contratação de policiais militares lá em São Paulo para matar o empresário delator do PCC. Esse empresário foi morto, é o Vinícius Gribá. Ele foi morto no aeroporto em São Paulo. Estava chegando de uma viagem ao Nordeste e foi morto por policiais militares, a mando contratados pela empresa clandestina, uma empresa muito rica, muito forte, que é o PCC, primeiro comando da capital, que manda no submundo do crime lá em São Paulo. O relatório final da investigação policial aponta os mandantes
e os executores de Vinícius Grimbá, ele também que lavava dinheiro para o PCC, resolveu sair do ramo, fez uma delação premiada para o Ministério Público, contando todo o esquema e foi morto. Outra matéria chamada de capa da Folha de São Paulo deste sábado, dia 15 de março. Entenda porque alguns homens podem demorar tempo demais para chegar ao orgasmo no sexo. 1 em cada 10 acima dos 40 anos enfrenta uma condição chamada orgasmo retardado. Na área de economia, nós temos aqui 3 chamadas de capa. A primeira é sobre um benefício fiscal de isenção, o governo se isentando de cobrar impostos das empresas do ramo de entretenimento e turismo. Setores empresários iniciam ofensiva para manter o PERSE. PERSE é um programa de incentivo a empresas de entretenimento, um programa criado na época da pandemia, que as empresas de entretenimento, restaurantes, buffets, hotéis estavam todos fechados. O governo, na época do presidente Bolsonaro, criou esse programa, deixando de cobrar impostos a esses empresários. Não é? E agora terminou. Esse mês termina essa isenção. E está havendo uma ofensiva para que esse PERSE seja prorrogado. Se não totalmente, mas uma parte. E essa possível prorrogação do PERSE preocupa o governo. Acordo fechado no ano passado previa um teto na concessão ao setor de eventos. E o teto de 15 bilhões de reais chegou. E agora, essa semana, o secretário da Receita Federal esteve lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e disse que os 15 bilhões foram alcançados e o PERSE termina neste mês de março. Em abril, o governo volta a cobrar os impostos às empresas de setor de eventos. Importação de café pelo Brasil esbarra em escassez e questões fitossanitárias, diz o setor. A tarifa zero para importação, decretada pelo governo federal, não teria, segundo eles, efeito prático para reduzir pressão inflacionária sobre o alimento. O CEO, que é a sigla CEO, chama de CEO, que é um presidente da empresa WEG, fabricante de motores, diz que tarifas de Trump são um erro. O Alberto Cuba afirma que a empresa está preparada para lidar com a guerra fiscal. O Goldman Sachs aumenta em 30% os salários de grupo seleto de executivos do banco. 4 diretores receberam coletivamente 126 milhões de dólares, isso no ano passado. Na editoria de política, 2 chamadas de capa para os seguintes assuntos. O primeiro é dizendo que o deputado estadual André do Prado deve conquistar a reeleição para a presidência da Alesp. E a Alesp é a Assembleia Legislativa
do estado de São Paulo. Isso de olho nas eleições do próximo ano, 2026. Nós teremos eleição para presidente da República, 2 vagas de senador de cada estado. O eleitor vota 2 vezes para senador, para governador e para deputado federal e para deputado estadual. Na coluna painel da Folha, traz uma matéria dizendo que um assessor da agora ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela que é deputada federal, ele, assessor que é ligado ao ministro Fernando Haddad, deve ajudar na relação entre os 2 ministros. O diplomata Marcelo Costa trabalhou na Prefeitura de São Paulo com o atual titular do Ministério da Fazenda. No Guia Folha, na área de entretenimento, é uma matéria sobre a banda Simple Red, que faz show hoje em São Paulo. Veja como chegar e o que levar. Tire dúvidas sobre a apresentação da banda, vai ser lá no estádio Allianz Parque. Passeios, mostra Tiradentes e atividade com jogos da Nintendo são opções de passeios grátis em São Paulo para este fim de semana. Na editoria de Mundo, a matéria chamada de capa é dizendo que os democratas nos Estados Unidos focam no empresário Elon Musk como principal vilão na nova era de Trump à frente da Casa Branca. Estados Unidos, outra matéria, declaram embaixador da África do Sul de persona non grata. Editoria de Cotidiano. Violência em São Paulo. Polícia investiga 3 suspeitos de matar homem que teve o coração e o pênis arrancados no litoral paulista. Presa disse à polícia que comeu os órgãos. Reportagem não conseguiu localizar a defesa dos acusados. Educação. Candidatos do Enem em 2024 já conseguem ver como foi a correção da redação. Estudante pode verificar a pontuação em cada uma das competências avaliadas na prova. Vídeo mostra momento em que a vice-cônsul da Colômbia no Brasil é baleada na Avenida 9 de Julho. Suspeito em caso que teve vice-cônsul baleada já havia sido apreendido. E esta moça estava fugindo, um assaltante, um policial apaisana que estava passando, viu um assalto. E ele atirou no assaltante. E a bala atingiu, ela não tinha nada a ver com a história, estava passando na rua e atingiu o quadril da vice-cônsul da Colômbia no Brasil. A primeira greve que abalou o Brasil mobilizou 50 mil operários, isso foi no ano de 1917. O movimento se espalhou por todos os bairros operários de São Paulo, como o Brás e o Cambuci. Ministério Público recorre à Justiça contra a lei que cria Polícia Municipal na capital paulista. E o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, acena aos vereadores com emenda parlamentar impositiva, quer dizer, obrigatória, tem que liberar, para aprovar a mudança na Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, que está havendo resistência. E
Ricardo Nunes vai dar um dinheirinho aos vereadores para eles votarem nessa matéria que é de interesse do governo municipal de São Paulo. No caderno de ciência, tem uma matéria sobre dinossauros, época dos dinossauros. Mamíferos do período Jurássico tinham pelagem quase preta, sem manchas ou listras. O mais provável é que a cor discreta ajudasse os animais a sobreviver com mais eficiência contra os seus predadores. Página de saúde. 5 anos após o início da pandemia, análise aprofundada mostra os efeitos duradouros da Covid-19. Estudos sugerem problemas respiratórios, gastrointestinais e declínio cognitivo e também problemas ortopédicos nas juntas. No caderno de cultura, tem duas matérias chamadas de capa. Um é sobre livros. A Bienal do Livro no Rio de Janeiro anuncia o autor de Mundley e Cara Hunter. E na multitela, vai haver corrida de Fórmula 1, que acabamos de anunciar, e também Nosferatu. Aqui são 2 dicas do que se vê nas multitelas, dicas da Folha de São Paulo. E por último, tem uma matéria dizendo essas 2 fotos aqui. O ex-senador e ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e a jornalista da Rede Globo na área de economia, a Miriam Leitão, estão disputando uma vaga na ABL, na Associação Brasileira de Letras, na Academia Brasileira de Letras, na verdade, na Academia Brasileira de Letras. E eles estão disputando a vaga do Cacá Diegues, que faleceu recentemente. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, que é funcionário da Globo, colega de trabalho da Miriam Leitão, recebeu as inscrições dos 2 candidatos na última quinta-feira, dia 13. Após vitrine, BBB 25. Após vitrine, isso é o Big Brother Brasil. Após vitrine, João Pedro e João Gabriel criticam Renata e cogitam romper com a Cister. E agora, Sara, o que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celi, hoje o Estado de São Paulo, na edição deste sábado, no alto da capa traz 3 chamadas. A primeira é sobre esporte, o Fórmula 1. O Brasil volta à pista. O Gabriel Bortoleto estreia na categoria após 7 temporadas sem pilotos do país. E a segunda chamada é da Editoria de Economia e Negócios, personalidade testada, filtro para contratação. Empresas dos Estados Unidos recorrem ao método. E também temos sobre Anhembi, da Editoria Metrópole, nos planos palco reversível e arena. Espaço fechado para jogos abrigaria 20 mil. E a manchete de hoje faz parte também da Editoria de Economia. Sob Lula, Previ dá preferência a sindicalistas em indicações para empresas. Entidade nomeia pessoas sem experiência para conselhos de companhias em que é sócia. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: no governo Lula, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, chamada Previ, adotou critérios que favoreceram a nomeação de sindicalistas, membros de associações e pessoas sem experiência em cargos executivos para conselhos de empresas nas quais a entidade figura como sócia, informa Gustavo
cortes. E até o ano de 2023, a Previ exigia para as indicações formação em áreas como economia, administração e direito e passagem por cargos de direção ou por conselhos. E, no caso, desde o ano passado, afrouxou os parâmetros. Qualquer graduação e especialização passou a ter o mesmo peso. E ainda equiparou passagens pela direção de sindicatos a experiências como executivos e, com isso, sindicalistas ganharam cargos em empresas como Vale, Gerdau e Metalúrgica e Neoenergia. A Previ alega que os indicados atestaram competência e que segue tendência de mercado de elevar a participação de grupos historicamente subrepresentados. E o Estadão também traz um destaque que 270 bilhões de reais vale a carteira de investimentos administrada pela Previ. E ao lado da manchete, nós temos um destaque do caderno Bem-Estar sobre representatividade. Inspiração para Barbie PCD. Um acidente de carro fez a atriz Paola Antonini, esta que está aqui à esquerda, perder a perna. E em série, ela viveu a história de Kellen Ferreira, esta que está na imagem à direita, vítima da Boate Kiss. Ambas viraram bonecas. E ainda do caderno Bem-Estar, 8 razões para aderir logo ao Pilates. Combinação de exercícios de alongamento, fortalecimento e controle da respiração atrai praticantes em busca de equilíbrio e qualidade de vida. E mais abaixo, sobre hormônios e fogachos, o que melhora ou não os sintomas da menopausa. E sobre saúde mental, como saber se o desejo de ser produtivo passou da conta. E mais abaixo temos um destaque do caderno de cultura sobre artes visuais. A arte brasileira em foco no Tome ou Take. 2 exposições destacam obras de artistas populares, modernos e também contemporâneos. E também sobre literatura, em Trilogia dos Gêmeos, a arte de narrar para suportar. E agora sobre música, como o Radiohead, que no caso é uma banda de rock alternativa, construiu a ópera dos tempos fragmentados. E agora da editoria internacional, Putin exige que tropas da Ucrânia na Rússia se rendam. E agora também sobre esporte, chance para Endrick. Neymar é cortado de jogos contra Colômbia e Argentina. Crédito para reforma. O Lula diz que o governo vai financiar puxadinho. E também, agora sobre São Paulo, a polícia conclui que vingança motivou a execução de delator do PCC em Cumbica. 6 pessoas foram indiciadas por envolvimento direto no crime, incluindo 3 policiais militares de São Paulo. E agora sobre o judiciário, uma marca dos últimos presidentes do STF. Perfil de protagonista. Um levantamento atesta que ministros no comando do tribunal têm se portado como condutores do debate público. E agora sobre o caso da vice-cônsul da Colômbia. Bala perdida fere diplomata em meio a assalto nos Jardins. 3 ladrões tentavam roubar celular de passageira de táxi na Avenida 9 de Julho, quando um policial militar de folga atirou nos suspeitos. A vice-cônsul da Colômbia em São Paulo, Cláudia Ortiz Vaca, foi atingida na altura da cintura enquanto caminhava e ela passou por cirurgia. E no ano de 2024, o número de latrocínios cresceu 23,2% na capital. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo deste sábado? Sara, o jornal O Globo abriu uma seção nas suas páginas internas para que os leitores escrevam, conte sua história de amor. Texto escrito pelo próprio leitor. E a chamada hoje no alto da capa do Globo é um texto do Dilson Palha Taveira. Emoção e amizade que floresceram em torno de um pomar. E um trecho aqui dessa história de amor do Dilson Palha Taveira. Ele diz: tive a honra de desvendar a placa do novo bosque. : o pano caiu junto com minhas lágrimas.
É uma homenagem que o Globo dá aos seus leitores que querem contar suas histórias de amor, manda para o jornal publica. E hoje, sábado, o Jornal Globo está trazendo mais uma manifestação, mais uma história de amor dos seus leitores. Mas a manchete do Globo de hoje, Sara, é sobre custo Brasil, é sobre economia. Problemas na logística vão afetar o alívio na inflação com a super safra de grãos. Diz assim o texto dessa manchete. Com a inflação dos alimentos asfixiando o orçamento familiar e corroendo a popularidade do governo, a safra recorde prevista para este ano de 2025 vem sendo vista como a salvação para a redução dos preços dos alimentos. Mas gargalos históricos brasileiros na logística de escoamento da produção, da colheita, da safra, acentuados pela superprodução deste ano, que é a previsão, devem afetar esses gargalos os efeitos positivos. O país tem déficit de armazéns e de ferrovias, o que sobrecarrega as estradas e promove uma disputa pelos caminhões, pelas carretas. E essa reportagem é da repórter Geralda Doca. Esse cenário ante uma super safra, já causa uma inflação do frete, que se refletirá no preço dos alimentos lá na ponta. Entre janeiro, para se ter uma ideia, entre janeiro e março agora deste ano, o frete de caminhão disparou em estados como o Pará, lá o aumento já está de 64% o preço do frete. O Goiás, o preço do frete aumentou em 62% e em Mato Grosso aumentou em 61%. Esta foto em destaque na capa do Jornal Globo é uma entrevista exclusiva com o Gilberto Gil. Ele que está iniciando hoje lá em Salvador a sua última turnê. É uma turnê de despedida deste cantor e compositor brasileiro. Gil, a despedida. A frase dele em destaque nesta entrevista: o tempo está sempre à nossa frente. Diz assim a legenda. Abrindo hoje em Salvador, Bahia, a sua última turnê, o artista ensina, em conversa com a repórter Maria Fortuna, ele ensina que a felicidade é um tipo de bem-estar alcançável pelo melhor uso da linguagem. E fala sobre a sua relação um pouco comovida, mas racional, com a finitude da carreira de artista e da vida. Suspeita, agora que uma matéria com uma mistura de violência, de criminalidade com política, com os políticos. Suspeita de interferência de políticos deu sobrevida ao resort do tráfico. Isso lá no Rio de Janeiro. Esse resort foi descoberto numa batida policial, um verdadeiro clube, dono de um dos traficantes lá. Prevista para ocorrer já em 2023, a demolição do resort do tráfico
da facção que controla o chamado Complexo de Israel foi adiada. Por que Complexo de Israel? Porque são religiosos que traficam. Eles usam como símbolo a bandeira de Israel, mas no mundo do crime, vendendo cocaína e usando o nome de Deus. Pois prevista para ocorrer em 2023, a demolição do resort do crime, do resort do tráfico, da facção que controla o chamado Complexo de Israel foi adiada. Segundo investigadores, sob pressão, foi adiada por quê? Isso no Rio de Janeiro. Por causa da pressão de 2 políticos da base eleitoral lá da região. O deputado Val Ceasa e o ex-vereador Ulisses Marins. Informa esta matéria, escrita pelas jornalistas Roberta de Souza e Fernanda Alves. O caso foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Tem que ter apoio de político. Por falar em política, hoje, dia 15 de março, estamos completando 40 anos da redemocratização do país. Porque no dia de hoje, o presidente José Sarney tomou posse depois de 21 anos sem o brasileiro poder escolher o seu presidente. Porque quem mandava no Brasil era uma junta de militares, era uma junta de generais. E a gente não escolhia o nosso presidente. Eles que, por isso chama de ditadura, eles que ditavam, ditadura. Pois, nesses 40 anos da redemocratização, o Jornal o Globo traz uma matéria sobre o assunto. O sobe e desce do pluripartidarismo. Sistema político que já teve o pico de 35 partidos no período, com impacto na governabilidade, vê enxugamento de siglas partidárias após mudança no acesso a recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário e restrição a coligações. Outra matéria sobre política. Emendas parlamentares ao orçamento têm destino sem conexão com os projetos do governo federal. Além da falta de transparência, valores sob indicação de parlamentares, seja ele deputado federal ou senador, tem descompasso com prioridades do executivo. Política em São Paulo. O possível voo presidencial, a possível candidatura do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo para disputar a presidência da República, abre uma disputa interna pela sucessão lá no governo de São Paulo. Eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto no próximo ano, a eleição é em outubro do próximo ano, deflagra corrida entre os aliados pela a indicação ao governo estadual, para ser indicado candidato ao governo de São Paulo. E olhe que todo dia o Tarcísio de Freitas diz que não é candidato a presidente da República, ele é candidato à reeleição. E já estão disputando o cargo do homem, disputando a indicação para ser candidato. E mesmo ele dizendo todo dia que não é candidato, ele não vai sair do governo, ele é candidato, mesmo a reeleição, continuar mais 4 anos no governo de São Paulo. Chamada de capa na área policial. Matéria:
Inquérito sobre morte do empresário delator do PCC racha polícias de São Paulo. Investigação da Polícia Civil atribui crime a 6 pessoas, das quais 4 policiais militares. A Polícia Militar toca apuração paralela, mas não é atribuição da Polícia Militar fazer investigação. A atribuição de investigação é da Polícia Civil, também chamada de Polícia Judiciária. Na Argentina, o presidente Javier Milei amplia atrito com o judiciário após libertação de manifestantes contra o seu governo. O presidente argentino endurece discurso e abre nova crise com a justiça, ao Javier Milei pediu o afastamento de juíza que libertou 124 detidos pela polícia de Javier Milei em ato de aposentados. E esse ato é porque o governo diminuiu de 23% para 17% o dinheiro dos aposentados lá da Argentina. E houve essa manifestação, 124 dos manifestantes foram presos e a juíza mandou soltar. Na área de economia, nós temos uma matéria dizendo que as empresas Arezzo, que é uma rede de lojas de calçados, bolsas para mulheres, para o público feminino, portanto, a Arezzo e a Soma podem desistir de fusão. Ações do maior grupo de moda do país, despencam com a notícia de que as empresas irão desfazer esse negócio. Ainda na área de empresas, ações da Natura, que vende produtos cosméticos, perfumes, caem quase 30% após divulgação de prejuízo em 2024. Aqui embaixo da capa do jornal Globo, nós temos esta foto e essa ilustração. Essa ilustração diz o seguinte: é uma matéria da área de saúde, comportamento. Acumulação tem cura. A propensão de guardar itens em quantidade, ainda sem utilidade aparente ou valor afetivo, é um transtorno que pode até causar um caos doméstico e deve ser tratado. Tem até uma série na televisão que é Os Acumuladores. São pessoas que têm um transtorno que tudo que vê traz para dentro de casa. Nem vai comprando e compra cacareco, troca objeto e vai acumulando. E chega uma hora que ele não pode nem andar dentro de casa. Isso é um transtorno. E aqui é uma matéria que trata sobre o assunto e que tem cura. Vou até ler de novo aqui a chamada de capa, porque é um assunto pouco falado e tem muita gente que tem esse transtorno de ficar guardando cacareco, guardando coisa, papel e outros objetos mais. Diz assim: acumulação tem cura para os acumuladores. A propensão de guardar itens em quantidade, ainda que sem utilidade aparente ou valor afetivo, é um transtorno que tende a causar um caos doméstico e deve ser tratado. A outra chamada é para o futebol. País de boleiros. Só faltou um bom padrinho. Pesquisa mostra que o peladeiro brasileiro
é o que gosta de jogar aquele futebolzinho do final de semana, aquela pelada do final de semana. Pois pesquisa mostra que o peladeiro brasileiro tem a autoestima nas alturas. 47% deles creem que poderiam ser profissionais. 47%. E 9% que poderiam superar o jogador Neymar. Ainda sobre a seleção brasileira, cortado por lesão na coxa esquerda, o jogador Neymar dá lugar ao Endrick. Sara, agora o que é que nós temos no Correio Brasiliense? Oceli, hoje o Correio Brasiliense nos traz a seguinte manchete: o dia em que a democracia renasceu. Tancredo Operado Sarney assume. Em 15 de março do ano de 1985, o Correio Brasiliense chegava às bancas e aos assinantes com essa manchete, produzida na madrugada do mesmo dia, em ritmo frenético na redação. Havia incertezas na capital e no país. A doença de Tancredo Neves o impedia de assumir a presidência da República, para a qual for eleita pelo Congresso. Mas José Sarney, o seu vice, cumpriu a missão delegada pelos homens e mulheres que se uniram para romper com mais de 20 anos de ditadura e generais presidentes. Político experiente, Sarney conduziu a transição à democracia, que hoje é um dos valores mais fortes do nosso país, mesmo com ameaças autoritárias. No segundo dia da série de reportagens 40 anos de democracia, o jornal relembra o início da nova república e mostra o perfil do primeiro presidente civil após o regime militar. E o Correio também traz aqui essa imagem com a seguinte legenda: José Sarney, de mãos dadas com Ulisses Guimarães e com o então ministro de Cultura José Aparecido, saúdam os brasileiros em frente ao Palácio do Planalto no dia 15 de março de 1985, exatos 40 anos atrás. E outro destaque agora sobre esporte: o Neymar está fora do jogo do Brasil no Mané. Levantamento do Correio mostra que Dorival Júnior não fez nenhuma convocação tranquila na seleção. O técnico acumula 21 jogadores cortados em 429 dias de trabalho. Neymar, Danilo e Ederson não enfrentaram a Colômbia em Brasília na quinta-feira. Além do stand-up comedy, o humorista Murilo Gum faz palestra que mistura comédia, autoconhecimento e música ao vivo na Martins Pena, no Teatro Nacional. E agora um destaque do Caderno de Saúde e Ciência, o chocolate mais saudável. Cientistas criam receita com propriedades probióticas que podem aliviar problemas digestivos e reduzir também a inflamação. E aqui no meio da capa nós temos várias entrevistas realizadas pelo Correio Brasiliense. A primeira é sobre ensino democrático. Com força desde a pandemia, a graduação à distância foi tema do CB.Poder, com Celso Nisquier, da ABMES. E a segunda entrevista foi sobre o sucesso no pomar. Produtora de mirtilo, a Leandra Alvarenga relatou no CB.Agro a boa adaptação da fruta ao cerrado do Distrito Federal. E a terceira entrevista, Chuchu Sem Filtro. Ao podcast do Correio, o Iranildo disse Gama versus Brasiliense é clássico e revela. Oferta tentou fazê-lo virar alviverde. E outro destaque, agora vamos para a política. Para Lula, preço do ovo é inexplicável. Em uma cerimônia em Sorocaba, em São Paulo, o presidente questionou a elevação, já que são produzidos 59 bilhões de ovos no país. E abre aspas, não tem explicação para esse ovo estar caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. Fecha aspas, criticou, afirmando que está em uma briga
para reduzir a inflação dos alimentos. E agora, da editoria internacional, o Javier Milei sinaliza com mais repressão. O presidente da Argentina elogia a ministra da Segurança Nacional, a Patrícia Bullrich, pela ação da polícia contra aposentados e torcedores na quinta-feira passada. Também avisa que novas prisões de filhos, aqui ele faz aí uma expressão grotesca, serão feitas. E outro destaque também sobre violência. Diplomata da Colômbia leva tiro em São Paulo. E agora sobre urbanismo, prédios vazios incomodam Vicente Pires. Oceli agora com o Jornal Cearense O Povo deste sábado. Jornal Cearense O Povo, Sara, no alto da capa, traz a chamada para o jogo de hoje, o Clássico Rei. Os times do Fortaleza e do Ceará abrem hoje a disputa pelo título do Campeonato Cearense. O jogo será às 4h30 da tarde, lá no estádio Arena Castelão, não é? E é a primeira vez que o estádio vai ter um sistema de biometria facial, de reconhecimento facial, para entrar no estádio. A manchete do Jornal O Povo é sobre a carestia, o preço dos alimentos. Leite, mel e ovo. Mudança nas regras de inspeção dos alimentos favorece produção no Ceará. Decreto federal que possibilita que produtos que possuem apenas o certificado no âmbito municipal possam ser comercializados em todo o país. A medida faz parte do plano do governo federal para baratear o preço dos alimentos. Esta foto em destaque na capa do Povo é sobre a reportagem de hoje, de 2 páginas. E ela trata sobre as consequências da pandemia de Covid-19. Consequências na saúde mental de uma população já adoecida. E nessa matéria conta a história da senhora Natália, aqui ela sentada, e com a filha Luísa, que precisaram adaptar brincadeiras durante o isolamento. E aqui a Natália na sua residência, sentada nesta rede e acarinhando a filha Luísa. Na editoria de política, a chamada de capa é sobre um conflito que está existindo entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e os servidores. É uma entrevista com o prefeito Evandro Leitão, ele que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e ele disse nessa entrevista, diz ter feito um esforço enorme, mas os servidores rejeitam a proposta de reajuste salarial. E a proposta do prefeito é de um reajuste salarial de 4,83%. É só a reposição da inflação. E ontem mesmo, servidores fizeram uma manifestação lá no Hospital Dr. José Frota, o JF, no centro da cidade, com panelaço contra esse aumento, prometendo eles que vão paralisar, vão fazer greve para que o governo municipal aumente esse percentual de reajuste. Na área de cidades, a matéria sobre polícia, ataques a empresas de internet já resultam em 25 prisões. Na área de economia, foi publicado ontem o edital de 191 milhões de reais para a construção do VLT entre o aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, a Arena Castelão. E VLT é Veículo Leve sobre Trilhos. É um trenzinho que leva passageiros
E agora esse ramal vai ligar o aeroporto à Arena Castelão. No caderno Vida e Arte, que é o caderno de entretenimento do Jornal Povo, a matéria de hoje, chamada de capa, é sobre como as obras literárias são escolhidas para as escolas públicas. E no valor econômico, o que nós temos, Sara? Oceli, hoje nós temos como destaque esta seguinte manchete. O STF julga se banco ou comprador é responsável por IPVA de veículo financiado. No caso da alienação fiduciária, a propriedade do bem não é do credor, e sim do devedor, votou Luiz Fux. Agora, sobre finanças, Real tem recuperação com melhora pontual de cenário, mas ainda é cedo para firmar tendência. Com a decisão de política monetária no país e nos Estados Unidos na próxima quarta, além de dúvidas sobre a evolução da atividade e inflação aqui e no exterior e o vai e vem na guerra comercial, fica mais difícil para construir cenários de maior alcance. E sobre política, o Senado deve avançar em projeto da reciprocidade tarifária na próxima semana. E o tema ganhou força no Congresso diante da guerra tarifária encapada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E agora da editoria Mundo, viagens de compras de canadenses em Nova York diminuem devido às provocações de Donald Trump. O efeito viagem está se desenrolando em um cenário de uma guerra comercial cada vez mais intensa que está abalando os laços entre dois aliados de longa data. Lula e Janja vão à festa de Marta Suplicy, que reúne aliados em aniversário de 80 anos de idade. Réus são condenados pela morte do congolês Moisés Kabagambi. Fábio Pirineus da Silva foi condenado a 19 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. E Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca a 23 anos, 7 meses e 10 dias, ambos em regime fechado. E agora sobre o Brasil. Os setores iniciam ofensiva para manter o PES. Prorrogação de benefício fiscal preocupa o governo. Se o fim for confirmado, já em abril os negócios beneficiados terão de pagar as alíquotas cheias de tributos federais. E outro destaque hoje, deste sábado, Turismo Paulista projeta movimentar 340 bilhões de reais neste ano. As estimativas feitas pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo e chamadas de PIB do turismo indicam que o setor já representa quase 10% do PIB paulista. Agora, mais um destaque para o Brasil. CIDH condena Brasil por violar direitos de quilombolas em Alcântara. O julgamento determina que o Estado brasileiro adote medidas para demarcar e concluir a titulação coletiva do território quilombola de 78.105 hectares. E agora, sobre o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro doa imóveis para o governo federal usar no Minha Casa Minha Vida. Os imóveis estão localizados em Benfica, Inhaúma, Rocha, Jacarezinho, Jacaré e Complexo do Alemão. Em outro destaque também, o governo Milei denuncia envolvidos na marcha dos aposentados por insurreição. O Ministério da Segurança do país, na Argentina, formalizou denúncia contra os possíveis envolvidos na organização do protesto por crimes de sedição, que é insurreição, e associação ilícita. E aqui, quando serão os próximos eclipses no Brasil? E veja as datas. O próximo eclipse a ser visto pelo brasileiro será o lunar e vai acontecer no próximo ano, em 2026. E agora também sobre política. Por unanimidade, o STF mantém suspensão da rede social Rumble. A primeira turma do STF decidiu referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que no dia 21 de fevereiro suspendeu as atividades da empresa após a constatação de que estava sem representante legal aqui no Brasil.
Bolsonaro reclama de nova regra de foro e diz que STF busca julgamento relâmpago. O ex-presidente critica a mudança feita semanas antes da análise da denúncia por tentativa de golpe de Estado. E neste momento, eu quero convidar você para acompanhar o Senado Revista, um resumo das principais atividades do Senado Federal dessa semana. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Nos 40 anos de redemocratização do Brasil, começa hoje, neste Senado Notícias Revista, uma série de reportagens especiais. Congresso aprova novas regras para emendas parlamentares ao orçamento da União. E o Senado continua incentivando a proteção às mulheres. Avança projeto que diz: presos por violência doméstica que continuarem ameaçando a mulher vão ser transferidos para outro estado. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Começamos esta edição do Senado Notícias Revista com a primeira reportagem especial de uma série de 5 episódios em comemoração aos 40 anos da redemocratização no Brasil. No dia 15 de março de 1985, após 21 anos de regime militar, José Sarney se tornou o primeiro civil a tomar posse como presidente da República. Vamos acompanhar agora o contexto histórico do processo de reabertura democrática, que foi lento e gradual. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! O texto era um dos slogans utilizados durante o período da ditadura no Brasil. O regime político, comandado por membros das Forças Armadas, durou 21 anos, de 1964 a 1985. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Durante a ditadura militar, o Brasil teve um salto no desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que houve o congelamento dos salários, prisões, torturas e outras violências. Atos institucionais eram usados para cancelar eleições, fechar o Congresso, censurar a imprensa e perseguir opositores. Você tem um sistema nacional de informações para você perseguir os opositores, né? Mas você também tem aqueles que fazem o chamado trabalho sujo, né? O doicode, por exemplo, e aqueles que realizavam a tortura, a repressão física, efetivamente, culminando na morte, né, de inúmeras pessoas. Sabemos do que tudo aconteceu, de preso, espancado. O filme Ainda Estou Aqui, né, que eu tive a satisfação de ver. Ele foi um retrato fiel daqueles tempos, né? Claro, pausado, dentro do tempo limite e tal. E eu vivi aquele momento e viajei no tempo, né? Como é importante a democracia, como é importante a liberdade. O processo de reabertura foi lento e gradual. Iniciado em 1974, o movimento pretendia restaurar liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979, foi decretada a anistia aos presos políticos e exilados. A lei da anistia, né, que se dizia ampla, geral e restrita, que, na verdade, não vai ser efetivada, uma vez que ela vai assegurar, né, a impunidade para os próprios militares que estiveram à frente dessa ditadura que violou os direitos humanos, né? O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente por causa da realização de manifestações em diversas cidades brasileiras pedindo eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões, essas manifestações ficaram conhecidas como diretas já. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Pela primeira vez, você tem um movimento de massa, né, como foi em grandes cidades brasileiras,
pedindo, né, a participação ativa na escolha, né, dos seus próprios representantes políticos. Conseguimos um grande movimento da direta, mas não conseguimos eleições diretas, né? Mas foi um movimento muito forte no Brasil, que terminou no colégio eleitoral, onde foi eleito Tancredo pelo colégio eleitoral e não, né, pelo processo soberano do voto do povo, elegeu Tancredo presidente e Sarney vice. No entanto, Tancredo não chegou a assumir, morreu um pouco antes da posse. Com isso, José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A mim me coube governar num tempo em que a história brasileira se contorcia, porque nós saíamos do regime de autoritário e para um regime de plenitude democrática. Eu assumia a presidência sem ter intimidade com a preparação de programas de governo, com a constituição do Ministério. A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil aconteceu durante o governo Sarney. O trabalho foi feito por intermédio de uma Assembleia Constituinte que se formou em 1987. Restauramos a democracia, fizemos uma Constituição, convoquei a Constituinte, entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. E na semana que vem, você acompanha aqui na TV Senado os próximos episódios dessa série. Com o apoio de 361 deputados e 64 senadores, o Congresso votou nesta semana projeto que estabelece novas regras para a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. O texto seguiu para promulgação. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta nesta quinta-feira o projeto que define regras para o rito de apresentação das emendas parlamentares e suas indicações. Segundo o presidente do Congresso, a sessão era inadiável e urgente. O texto recebeu o voto favorável de 64 senadores e de 361 deputados. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF 854. Pela proposta aprovada, as indicações de emendas de comissão encaminhadas pelos líderes partidários devem constar de ata da bancada, aprovada pela maioria dos integrantes. Essas indicações devem ser analisadas pelas respectivas comissões temáticas e as atas com aprovação devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento para publicação e também ao Executivo, no prazo de 5 dias. Os aperfeiçoamentos continuarão a existir, não tenham dúvidas, no trato, durante o OGU 2025, haverá condições de ir aperfeiçoando, mas é muito importante preservar aquilo que foi conquista do Congresso Nacional, sua autonomia, sua independência e evitar aquela prática que há 10 anos atrás envergonhava o país, do beijamão. Eu faço questão de colocar o meu nome em todas as emendas, até porque isso não tem que ser escondido. E isso agora está assegurado. Senador ou deputado, seja deputado ou senador, vai ter que colocar o nome sim, dizendo, olha, estou passando dinheiro para isso. E qualquer coisa, tem os órgãos competentes para fiscalizar
e para punir aqueles que fizerem algum desvio de conduta em relação a isso. A análise do projeto cumpriu o prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso colocar em prática o plano de trabalho que liberou o pagamento das emendas parlamentares. Esse plano foi elaborado em conjunto por Executivo e Legislativo, dando mais transparência e rastreabilidade às emendas que estavam bloqueadas por decisão do ministro Flávio Dino. O documento foi aprovado por unanimidade pelos ministros do Supremo, que deram prazo até 31 de março para o Congresso definir o rito das emendas. Estamos votando o resultado de um amplo diálogo que foi travado por Vossa Excelência, pelo presidente da Câmara dos Deputados e com o Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com todos os ministros. O resultado, com a participação do Executivo, o resultado desse diálogo foi essa resolução. A aprovação do projeto vai permitir que as alterações possam valer já para o orçamento de 2025, que deve ser votado semana que vem. Houve também uma prorrogação da vigência da atual Comissão de Orçamento, justamente para a gente sair desse impasse e conseguir finalmente aprovar o orçamento de 2025, já que nós estamos no mês de março e ainda estamos com a execução orçamentária de 1/12, por não termos o orçamento de 2025 vigente. E o senador Ângelo Coronel, relator do orçamento deste ano, se reuniu com os ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Coronel está fazendo os últimos ajustes do relatório. Ele informou que as pendências relacionadas ao Vale Gás e ao programa Pé de Meia, que não tinham previsão orçamentária suficiente, já foram solucionadas. Nós vamos alocar os 3 bilhões que é necessário para fazer frente ao pagamento do Vale Gás esse ano 2025, porque só tem 600 milhões no orçamento. Também equacionamos a questão do Pé de Meia, que já tem 1 bilhão no orçamento, precisa de 11 bi, mas o Tribunal de Contas da União já facultou ao governo inserir esses valores no orçamento durante 120 dias. Então o governo irá mandar PLNs cada hora que for necessário para fazer frente ao pagamento do Pé de Meia. De onde sairão esses 10 bilhões sem cortes detalhados pela equipe econômica? Não, a equipe econômica mandou sugestões de corte em algumas rubricas. Nós vamos agora analisá-las e provavelmente vamos seguir essas diretrizes do Poder Executivo, aonde a gente pode fazer o corte. Porque como o orçamento não é do Congresso, o orçamento é do Poder Executivo. Então nada como o Poder Executivo informar ou nos indicar aonde deveremos cortar. Mas no orçamento já restrito que o senhor tem trabalhado aí desde o ano passado, o senhor vê possibilidade de novos cortes sem afetar a programação já prevista do próprio governo? Tem. Qualquer corte nós vamos fazer de comum acordo com o governo para que não haja problema de descontinuidade em alguma rubrica. Mas não vejo maiores problemas e deveremos ajustar e levar a voto provavelmente já no início da outra semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai discutir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a volta das comissões mistas para análise das medidas provisórias antes da votação em plenário. Essas comissões, formadas por senadores e deputados, foram suspensas durante a pandemia. O assunto foi discutido na reunião de líderes do Senado. Eu acho que você tem uma discussão mais ampla. Passa 90 dias na Câmara. A partir do momento que ela vai para a comissão, começa a contar o prazo já, e 30 dias no Senado. Antigamente chegava, faltando 1 dia, 2 dias para expirar uma medida provisória, nós tínhamos que votar toque de caixa, às vezes não poderíamos nem fazer nenhuma modificação, porque senão ela expirava e não tinha como voltar para a Câmara. Isso é importante porque você tem uma discussão e a própria sociedade fica mais atenta do que você está discutindo e que você, principalmente em suplementação financeira, para onde vai, como vai ser discutido isso. Então se dá mais transparência. Nós estamos votando isso muito. Começou isso por causa da pandemia e depois não, hoje não, nós estamos vivendo a normalidade. A vantagem é que nesses 120 dias você vai estar analisando em conjunto senadores e deputados, então todo mundo vai ter acesso. Não é só o relator que era indicado em plenário e o relator que era indicado em plenário do Senado sem passar por comissão nenhuma e se votava as medidas provisórias.
Desafios e perspectivas da diplomacia brasileira. O tema movimentou o primeiro encontro de ex-presidentes da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O Itamaraty marcou presença. A representante do chanceler Mauro Vieira, em viagem oficial a países da África, destacou a relevância dos eventos internacionais em que o Brasil é protagonista, como o encontro dos países do BRICS e a COP30 em Belém. Outros 2 eventos estão entre eles. O Brasil promoverá em maio o 2º Diálogo Brasil-África sobre Agricultura, para a qual estão sendo convidados todos os 54 ministros da Agricultura dos países africanos. Ao reiterar a prioridade da África na política externa brasileira, o evento será oportunidade para identificar novas áreas de cooperação, comércio e investimento. No mês seguinte, em junho, o Brasil sediará em Brasília a cúpula Brasil-Caribe, com a participação dos líderes de 16 países da região. Na reunião, a experiência de outros momentos vividos pelo Brasil e pelo Parlamento, o ex-senador Eduardo Azeredo lembrou o episódio de relevo da comissão, em que se exercitou o que ele chamou de diplomacia parlamentar. Eu quero lembrar só um exemplo aqui, que o Heráclito estava junto, em que nós discutimos a presidência da União Internacional do Café. E chegou-se a um determinado ponto em que tinha um impasse. E o Itamaraty não podia mais entrar, porque pelos meandros, pela delicadeza da função. Então nós, os senadores e deputados que lá estavam, que conseguiram fazer um acordo, sim, um acordo que desse ao Brasil a presidência naquele momento, acordando com os mexicanos que disputavam a posição para o momento seguinte. Na visão deles, o Brasil tem muitas oportunidades que devem ser aproveitadas para a construção de relações consolidadas. Também foi lembrado da importância do Brasil buscar investimentos para as áreas tecnológica, econômica e industrial do país. Outro ponto de grande relevância foi o embate sobre a paz mundial e o compromisso com a política para articular embates internacionais. Essa questão ambiental, que agora o Trump enfezei com tudo isso, e muita gente da direita adora. Foi macho, hein? Saiu da COP, largou o povo falando sozinho de meio ambiente. Gente, eu sou agropecuarista de nascença, eu sou ruralista, eu fiz a minha carreira em cima desse setor. Minimamente eu conheço ele um pouco, né, Tereza Cristina? Conheço ele minimamente. Essas questões ambientais, elas são lógicas, pragmáticas e racionais. Elas estão prejudicando a agricultura dos países. Nós estamos numa mudança climática, eu vejo isso na minha propriedade rural, que eu estou lá há 40 anos. As mudanças horríveis que estão acontecendo no mundo por conta do aquecimento global. E eu simplesmente viro as costas e vou produzir petróleo e gás, e seja o que Deus quiser, pensando apenas no poder econômico do seu país, sem pensar nas consequências sociais do mundo, é mais uma vez moralmente irresponsável. O mais forte país do mundo, em todos os sentidos, os Estados Unidos, não está conseguindo fazer as coisas porque o resto do mundo não aceita a maneira como o presidente Trump está tratando as relações comerciais. Cada país hoje é um pedaço do mundo. E aí vem a grande chance do Brasil. Porque o Brasil é o pedaço do mundo que mais se parece com o mundo. Nós temos a mesma renda per capita do mundo. Pouca gente percebe isso, $10 mil. Nós temos a desigualdade do mundo. Nós temos que discutir o Brasil. Nós estamos deixando o Brasil de lado para discussão vazia de ideologias. Não é isso que a posição de relações exteriores tem que conviver com as ideologias, mas tem que sobreviver das ideologias. E neste mês da mulher, o mês dedicado à mulher, o Senado continua avançando no tema da proteção às mulheres. Homens presos por violência doméstica que continuarem ameaçando a mulher vão ser transferidos para outro estado. As ameaças repetidas podem ser enquadradas no crime de tortura. O projeto com essas medidas foi aprovado esta semana na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto prevê que presos por violência doméstica e que ainda representem ameaça às vítimas cumpram a pena em estado diferente de onde o crime foi cometido. O projeto, de autoria da senadora Soraya Tronic, foi inspirado no caso de Bárbara Pena. Eu e Sérgio Moro conhecemos Bárbara Pena na campanha de 2022. E
lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela nos narrou essa história naquele momento. Eu, senadora, o Moro ainda candidato, e nós trocamos ideias acerca do texto, e Rosângela Moro também colaborou, então tenho que dar um mérito. Foi construído praticamente a 6 mãos. E para ilustrar melhor, Bárbara Pena, aos 19 anos, com 2 filhos, foi acordada aos socos e aos socos pelo ex-marido. Ele ateou fogo nela, ela pulou do 3º andar, foi salva por uma árvore. E as crianças faleceram por conta da fumaça, as 2 crianças do casal. O problema é que, mesmo depois de condenado, preso, este cidadão continuou ameaçando ela. Foi uma tortura diária. Hoje ele já obteve êxito na progressão de regime e está fora, na saidona. O senador Fabiano Contarato acrescentou uma emenda ao projeto que inclui a violência doméstica como crime de tortura. A sugestão foi acatada pelo relator, senador Eduardo Braga. 21 milhões de brasileiras, o que representa 37,5% do total das mulheres deste país, sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Em homenagem a estas mulheres, creio que a CCJ, mais do que pertinentemente, aprova este projeto de autoria da senadora Soraya Tronic, com as alterações apresentadas. No mês da mulher, sem dúvida nenhuma, essa casa, o Congresso Nacional, tem que endurecer pena para corrigir e inibir essa ação, que acima de tudo é uma ação covarde contra as mulheres. A proposta é terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a Câmara dos Deputados. Mas os senadores defendem que o projeto seja votado com celeridade. Em 2019, o Senado aprovou, iniciativa da bancada feminina, eu fui relator, uma PEC transformando o feminicídio em imprescritível. Até hoje dorme na CCJ da Câmara dos Deputados. Que esse projeto não seja mais um que não existe dúvida técnica com relação a isso, não existe dúvida ideológica com relação a isso. Nós estamos vivenciando uma epidemia de violência contra a mulher. O senador Fabiano Contarato comemorou a aprovação da proposta com a leitura de um poema. Parem os relógios, cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciem o piano e com um toque de tambor, tragam um caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem, elas estão mortas. Ponham laços no pescoço branco dos pombos, usem as polícias luvas pretas de algodão. Uma exposição no espaço Senado Galeria denuncia o feminicídio e faz um convite, por meio da arte, para a luta contra a violência de gênero. Sapatos Vermelhos, os passos que elas deixaram de dar, presta homenagem às vítimas de feminicídio no Brasil e busca provocar reflexão sobre a violência contra as mulheres. Uma exposição que não deixa ninguém indiferente e reforça a importância da conscientização. Quem de nós aqui nunca sofreu algum tipo de violência, que seja física, moral, sexual, patrimonial, em qualquer espaço que seja? É impossível, 100% sofreu violência e infelizmente foi naturalizada por muitos e muitos anos e ainda é hoje em dia. Botas, sandálias, tamancos, peças feitas em cerâmica que carregam um significado forte e doloroso. Os pares de sapatos vermelhos representam uma mulher que teve a sua vida interrompida pela violência. Nós temos aqui, uma célula da realidade das mais de 12 mil mulheres que foram assassinadas nos últimos anos no Brasil. 12 mil, uma guerra. Nós estamos em Gaza. 12 mil mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. A exposição é inspirada no trabalho da artista mexicana Elina Chauvet, que espalhou sapatos vermelhos pelas ruas da Cidade do México em 2020. As peças foram produzidas pela Associação Arte de Vênus, em São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. A exposição foi trazida para Brasília pela senadora Margarete Busetti.
Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei altamente impactada. Eu fui falar sobre a lei do pacote antifeminicídio e estava no espaço essa exposição. Falei, nossa, o que é isso? Porque aí fiquei pensando, né, os passos que elas deixaram de dar. E realmente, você se reúne, vê os sapatos vermelhos para falar das ausências. Nós nos reunimos, estamos presentes para falar de mulheres que tiveram sua vida arrancada. E normalmente pelo seu ex-companheiro. É muito triste, nós estamos doentes enquanto sociedade. E ainda sobre a questão feminina. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal lançou nesta semana a cartilha Mulheres que Constroem o Varejo. A edição destaca o papel da liderança feminina e a responsabilidade socioambiental e de governança para o desenvolvimento sustentável do setor varejista. Um panorama do papel das mulheres no empreendedorismo brasileiro nas páginas de uma cartilha. Entre as mulheres empreendedoras, o material mostra que 56% prestam serviços e 25,4% estão no comércio. Com muitos dados, o principal objetivo da cartilha é discutir a liderança feminina no desenvolvimento de práticas de responsabilidade socioambiental e de governança dentro do mercado. A escolha do tema ESG é uma tendência em ascensão no mundo dos negócios. E ele se mostra ainda mais convergente quando falamos em empresas lideradas por mulheres. Queremos ajudar essas empreendedoras interessadas em adotar práticas responsáveis e comprometidas com o meio ambiente e com as questões sociais e de governança. A iniciativa do material é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com a Procuradoria das Mulheres do Senado Federal. Lá se vão 4 anos que os laços da salutar parceria entre a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal se estreitaram. Num diálogo baseado na confiança, as duas instituições, privada e política, constroem, numa ação conjunta, mecanismos que se sucedem a cada ano com caminhos para transformação, reconstrução, mudança de conceitos e busca para um futuro sustentável para as próximas gerações. A cartilha mostra também as desvantagens das mulheres empreendedoras. As mulheres dedicam, em média, 17% menos tempo aos negócios do que os homens. Dados do Sebrae apontam que 52,1% das empreendedoras são chefes de família, responsáveis pelos trabalhos da casa e os cuidados com os filhos. E 42% das mulheres da pesquisa que pediram crédito a instituições tiveram suas solicitações negadas. Eu costumo dizer que se você depende para ter um teto de alguém, para comer e para vestir, você não tem liberdade. Então a gente tem esse diagnóstico, mas nós temos o tratamento. Nós precisamos sim incluir a vida das mulheres no orçamento desse país. E isso é incluir o quê? No orçamento, a defesa, a segurança da mulher, a saúde da mulher, a educação da mulher, que essa cartilha faz parte da educação da mulher, para mostrar que ela pode sim. Então, não adianta a gente ter projetos de lei se não incluirmos esses projetos de lei no orçamento desse país. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa... Agora nós vamos para as páginas internas dos principais jornais do país. E eu retomo aqui com as páginas internas do Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, eu destaco uma nota dizendo que o presidente Lula esteve 2 vezes em Minas Gerais
em menos de uma semana. Além de visitar o MST, lá o grupo do Movimento dos Sem Terra, ele foi a evento de uma montadora de automóveis, onde trocou, lá no Palanque, farpas com o governador Romeu Zema, que é do Partido Novo. Lula tenta preparar um palanque seu para 2026, mas o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que é o seu candidato ao governo, não tem estado ao seu lado. E o Rodrigo Pacheco é do PSD. As pesquisas em Minas Gerais mostram a direita nadando de braçada para 2026. Pacheco aponta baixo desempenho e não estaria disposto a arriscar uma candidatura para perder ao governo de Minas Gerais. Procurado pela assessoria, o senador não comentou o assunto. É também destaque na coluna do Estadão esta foto do ex-presidente da República, José Sarney, de 94 anos, e o ex-presidente do Uruguai, o Júlio Sanguinetti. Os dois, José Sarney e Júlio Sanguinetti, participam hoje do seminário 40 anos de democracia no Brasil, lá no Panteão da Pátria, em Brasília. E o Panteão da Pátria fica ali na Praça dos Três Poderes, embaixo aquele bandeira gigante ali na Praça dos Três Poderes, logo ao lado do Congresso Nacional. Página de editoriais. Primeiro editorial do Estadão. Congresso dá outro passa-moleque no país. Após ter prometido pela enésima vez ao Supremo Tribunal Federal cumprir o que manda a Constituição sobre as emendas parlamentares, o Congresso, pela enésima vez, mostra seu profundo desprezo pelos cidadãos. Segundo editorial, a democracia numa encruzilhada. Há 40 anos, o país celebrava a volta do poder político para os civis. A conquista histórica, porém, foi só o início de uma jornada democrática cuja maturação ainda enfrenta diversos desafios. Agora vamos para as páginas de política do jornal O Estado de São Paulo deste sábado, 15 de março, completando 40 anos da redemocratização do país, depois de um período de 21 anos de ditadura militar. A primeira matéria de política do Estadão é um levantamento que o jornal fez sobre o perfil dos últimos presidentes do Poder Judiciário Nacional, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele diz assim: perfil de protagonista é a marca dos últimos presidentes do STF, diz estudo. O texto da matéria. A presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, é marcada por uma defesa ativa da Corte, com forte exposição midiática e participação direta em crises institucionais. Essa forma de conduzir o comando do Supremo se enquadra no modelo de gestão protagonista, de acordo com um estudo elaborado por pesquisadores do Observatório da Justiça da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Getúlio Vargas e da Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais, que dividiu em 4 categorias o modo de atuação dos presidentes do tribunal ao longo dos últimos 24 anos. O modelo protagonista foi o mais preponderante nas últimas 3 presidências. A Corte Máxima do país está no centro da polarização política nacional. Nos últimos anos, passou a concentrar inquéritos criminais que envolvem Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, e ex-integrantes de seu governo, inclusive militares de alta patente, generais, inclusive Braga Neto vai continuar preso, porque ontem o Supremo disse que ele continua preso, ele pediu para sair da cadeia. E os ministros da primeira turma do Supremo, no próximo dia 25, vai julgar se tornam o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 denunciados, essa primeira turma, essa primeira leva, se eles são réus no caso da tentativa de golpe de Estado no final do ano de 2022, logo depois da eleição, quando viram que quem ganhou a eleição foi Lula e não foi Bolsonaro. O presidente do Supremo é eleito pelos próprios ministros da Corte, que são 11, para um mandato de 2 anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva. Embora cada ministro tenha um voto igualitário no plenário, a coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina, a Marjorie Marona, uma das responsáveis por esse estudo, afirma que a presidência passou a ter um peso institucional mais expressivo a partir de 2004, com mudanças regimentais que ampliaram suas prerrogativas e influência no cenário político nacional. Entre as atribuições do presidente estão coordenar a pauta de julgamento, fazer a pauta de julgamento, comandar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que fiscaliza e define diretrizes para o judiciário e representar institucionalmente o STF perante os demais poderes, o poder executivo e o poder legislativo. É esta função que, na avaliação da pesquisadora, a Marjorie, tem o maior impacto político na atuação dos ministros presidentes. E aqui nesse gráfico do Estadão, trazem como perfil protagonista os presidentes Gilmar Mendes, foi presidente do Supremo de 2008 a 2010, o atual presidente Luiz Roberto Barroso, ele é presidente desde 2023 e até este ano, e o ex-presidente Luiz Fux, que foi presidente do Supremo de 2020 a 2022. Já um perfil mais independente, o estudo classifica 2. O ex-presidente Edson Fachin, que foi de 2025, ele vai ser ainda presidente, é o próximo presidente, de 2025 a 2027, e Carmen Lúcia, que foi de 2016 a 2018. Um perfil negociador foi na época da presidência do ministro Dias Toffoli, de 2018 a 2020. E um estilo cerimonial, também classificado, foi a presidência, o ministro Edson Fachin. O Edson Fachin vai ser o próximo, pela sucessão no STF, será o próximo ministro do Supremo. Ele tem um perfil cerimonial, institucional e também mais independente. Não é tão protagonista e que está nos holofotes, né?
e dando palpite em tudo. O outro gráfico aqui da matéria, eles fizeram a comparação de quantas audiências realizadas por cada presidente. E o campeão de audiências foi na presidência do ministro Gilmar Mendes, com 586. Depois, na presidência do ministro Dias Toffoli, com 509. Depois, na presidência de Marco Aurélio, que hoje já está aposentado, ministro Marco Aurélio, foi 421. Na presidência da ministra Carmen Lúcia, houve 335 audiências. Maurício Corrêa, 247, Luiz Fux, 220, Nelson Jombi, 203, o Ricardo Lewandowski, que também está aposentado e hoje é o ministro da Segurança, da Justiça e Segurança, com 201. E por aí vai. E outros ministros que já estão aposentados. Outra matéria do Estadão, religião e política. Frade considerado ultraconservador se torna novo pivô de polarização no país. Com mais de 7 milhões de seguidores apenas no Instagram, só no Instagram ele tem 7 milhões de seguidores, o Frei Gilson é defendido pela ala bolsonarista e vira alvo dos petistas. Um religioso da ala ultraconservadora da Igreja Católica, considerada um popstar, com milhões de seguidores nas redes sociais, foi tragado pela polarização do debate político nacional. O nome dele, Gilson da Silva Pupo Azevedo, é o Frei Gilson. Entrou em evidência depois de reunir mais de 1 milhão de fiéis em uma live, numa madrugada de quinta-feira, no início do período da quaresma para os católicos, no dia seguinte à terça-feira de carnaval. Com a ascensão do religioso e a proliferação de recortes de trecho de suas pregações, pequenos vídeos de suas pregações, movimentos políticos conservadores se associaram ao frade de 38 anos de idade, que é membro da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Ele lidera o grupo de evangelização musical chamado Som do Monte e é próximo da entidade católica chamada Canção Nova, que tem até uma rede de TV, a Canção Nova, que é uma rede conservadora do catolicismo no Brasil. No YouTube tem 6,4 milhões de seguidores e no Instagram mais de 7,3 milhões de seguidores. Isso, a Canção Nova. O ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro, publicou uma foto de Frei Gilson em seu perfil oficial no antigo Twitter, no último domingo, sem nenhum comentário, só fez jogar lá. A iniciativa foi vista como um endosso do Jair Bolsonaro, denunciado por tentar, em 2022, um golpe de Estado armado. Eles queriam até matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. E essa postagem do Bolsonaro com um recorte de uma pregação do Frei Gilson foi seguida por centenas de comentários alegando perseguição política ao padre pela esquerda. Mais tarde, Bolsonaro escreveu que o católico, abre aspas, se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador, fecha aspas. E por isso, abre aspas, vem sendo atacado
pela esquerda. Fecha aspas. E por aí vai a matéria mostrando que o Frei Gilson vira o pivô dessa polarização entre bolsonaristas e lulistas. Gilson da Silva Pupa Azevedo, o Frei Gilson. Recortes de vídeos de suas pregações viralizaram nas redes sociais. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, destina 180 mil hectares de terras na Venezuela para o MST, o Movimento dos Sem Terra. O ditador venezuelano comunicou na TV a doação ao movimento brasileiro de áreas expropriadas por o ex-presidente Hugo Chávez. Diz assim o Nicolás Maduro: são terras muito boas para a produção, é um dos resgates mais importantes que houve em seu momento e já avançamos tremendamente para ativar todos os planos produtivos. E nesse gesto, Maduro quer dar um recado: político não faz nada se não for pensado, se não for planejado. Isso é um recado. Já um país vizinho ao Brasil dando terra para o MST, aí tem algum motivo. A justiça determina prisão imediata, lá em Foz do Iguaçu, de bolsonarista que matou um petista em festa. A Justiça do Paraná derrubou a decisão liminar que autorizou o ex-agente penitenciário federal Jorge Guarânio a cumprir pena em regime domiciliar. O desembargador Gamaliel Scaff, do Tribunal de Justiça do Estado, determinou imediata condução dele, do ex-agente penitenciário Jorge Guarânio, ao Complexo Médico Penal em Pinhais, para cumprir a condenação de 20 anos de prisão em regime fechado. Isso pelo assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O crime aconteceu em Foz do Iguaçu, em 2022, durante a festa de aniversário de Arruda, do Marcelo Arruda, desse guarda municipal, que no dia do seu aniversário foi morto a tiros. O Procurador-Geral da República, ele que é o representante maior do Ministério Público no Brasil, o Paulo Gonet, arquiva denúncias contra Janja da Silva por gastos em viagens internacionais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou todas as denúncias feitas pela oposição contra Rosângela da Silva, a Janja, essa aqui na foto, que pediam, essas denúncias pediam investigações sobre os gastos da primeira-dama em viagens internacionais. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Estadão. Abre aspas. As representações oferecidas não expõem elementos de desvio de recursos públicos, mas juízos de inconformismo com custos de atividades, ao que se nota, tornados públicos como devido. Polícia Federal encontra novos pagamentos de empresas de ônibus de São Paulo, que faz o transporte público municipal, o transporte coletivo, fazendo pagamento para quem? Para o PCC, para o primeiro comando da capital. Firmas que receberam repasses da Prefeitura de São Paulo pertencem a uma viúva de um traficante e a um investigado por ligação com a facção criminosa. Recebe dinheiro da Prefeitura e manda para o PCC.
financiando o PCC. É por isso que o PCC manda em São Paulo. Editoria internacional. Após fala de Trump, o presidente da Rússia, Putin, exige que tropas da Ucrânia se rendam na cidade de Kursk. O Kremlin, que é a sede do governo russo, elege o Reino Unido como novo inimigo número 1 da Rússia. Estados Unidos e Israel querem realocar palestinos de Gaza, agora na África. Os países vizinhos não quiseram, agora estão querendo levar. E a população de Gaza é 2.200.000 pessoas. 2.200.000 habitantes. O Donald Trump quer tirar esse povo de lá e está querendo jogar em algum outro país. E agora está querendo levar para a África. Na editoria de Metrópole, a primeira matéria é sobre a violência em São Paulo. A vice-cônsul da Colômbia no Brasil foi ferida por uma bala lá nos bairros mais chiques de São Paulo, que é os Jardins. É um bairro nobre de São Paulo. Ladrões tentavam roubar um celular de passageira de táxi na Avenida 9 de Julho e um PM, um policial militar de folga, atirou nos suspeitos. A diplomata passava a pé na hora dessa perseguição e foi atingida com um tiro no quadril. O policial, na hora que viu, parou a perseguição aos bandidos e tratou de socorrer a vice-cônsul. Local do crime, desse crime, já teve 11 furtos e 2 roubos de celular somente no mês de janeiro. Polícia conclui que a morte do empresário delator do PCC, lá no aeroporto de Cumbica, foi por vingança. PCC contratou os policiais para matar o empresário lá no aeroporto. A Anhembi tem projeto para palco reversível e arena climatizada ao lado do Sambódromo. Esportes, Fórmula 1, McLaren favorita e Hamilton na Ferrari e o Verstappen terá desafio. Temporada começa com o GP da Austrália e disputa deve ser acirrada. Brasil volta ao grid. Holandês prevê muito trabalho para ter um carro competitivo. Uma frase aqui sobre o mesmo assunto, mas noutra página, do brasileiro, o Bortoleto, que vai estrear na Fórmula 1. Ele disse: não vejo a hora de bater roda com Alonso, com Hamilton e com o Verstappen. Neymar, jogador Neymar, é cortado da seleção brasileira de futebol e o técnico Dorival Júnior chama o Endrick. Maradona morreu em uma pocilga, diz advogado lá na Argentina. No caderno de Economia e Negócios, primeira matéria, a Previ, que é a Caixa de Previdência do Banco do Brasil, afrouxa regras para indicações de diretores. Medidas favorecem nomeação de sindicalistas e pessoas sem experiência nenhuma em cargos executivos para conselhos de empresas nas quais o fundo tem participação acionária. Com 270 bilhões sob a sua gestão, a entidade está entre os principais investidores de algumas das maiores companhias do país, como a Vale do Rio Doce, a Gerdau, o BRFs e a Ambev. Ela tem
compra ações até da Ambev, que é de bebidas alcoólicas. Novas nomeações seguem tendência de mercado, afirma a Previ. O fundo ligado ao Banco do Brasil fala em mais variedade de informações e experiências. Aqui na matéria eu não estou vendo que fala, mas com certeza um cargo de conselheiro ou diretor da Previ, o salário deve ser bem alto. Lula diz que o governo terá programa para financiar puxadinho. Contas públicas têm superávit recorde em janeiro. A dívida bruta recua. Resultado de 104 bilhões de reais foi o melhor da série histórica do Banco Central, iniciada em 2002. A dívida fica em 75,3% do PIB, o Produto Interno Bruto. Lula vai pressionar Japão por acordo com o Mercosul e ele viaja para o governo. Conjuntura de tarifas de Trump e acordo com a União Europeia devem favorecer um acerto com os japoneses. China ordena que bancos emprestem mais e incentivem cartões de crédito. A oficina que se tornou grande revenda de ar-condicionado. A Natura cai 30% na Bolsa de Valores, com peso de despesas. No ano passado teve um prejuízo. E também com a Avon Internacional. A Avon hoje é da Natura. Empresas ampliam o uso de testes de personalidade em contratação. E por último, cultura e comportamento. O aprendizado de dois irmãos entre fome, guerra e privações é a capa do caderno de cultura e comportamento. Sara, agora é com você. Bom, e estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país da edição deste sábado. Nós gostaríamos já de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los também para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até mais.